Meus amigos, há momentos numa história em que um único segundo divide o antes e o depois. Há em asterisco Arafta asterisco, episódio 74. Esse segundo chega com o som seco de um disparo. Um som que ecoa não apenas pelas paredes da mansão, mas pelos corações de todos os que ali vivem. Tudo acontece rápido demais. Um tiro, um grito abafado. E, no meio do caos, Mercan tremendo, com as mãos manchadas de culpa, enquanto Ates tenta manter-se de pé apesar do sangue que começa a escorrer. Ela não queria, nunca quis. O disparo foi um acidente, mas acidentes também deixam marcas, no corpo e na alma. Mercan entra em pânico. Quer chamar uma ambulância, quer levá-lo ao hospital, quer gritar por ajuda. Ates, por aí, recusa. Não por orgulho apenas, mas porque sabe que qualquer médico, qualquer hospital, significaria polícia. E polícia significaria perguntas. E perguntas poderiam destruir tudo. Ele segura o braço dela, mesmo ferido, e diz que não, que ninguém deve saber, que ali mesmo resolverão tudo. A bala não ficou alojada, atravessou de raspão, mas o risco de infecção é real, o risco de algo pior também. E ainda assim ele insiste. E é aí que vemos algo que muda completamente a dinâmica entre os dois. Mercan, que até ontem o acusava, que até ontem o via como inimigo, passa a cuidar dele com as próprias mãos. Corre para buscar toalhas, improvisa curativos, procura analgésicos. As lágrimas caem enquanto ela pede perdão. E ele sorri. Não sorri pela dor. Sorri porque vê ali uma verdade que ela ainda tenta negar: amor. Enquanto isso, do lado de fora, a mansão entra em ebulição. O som do tiro foi ouvido. Mosayan entra em desespero. Acusa. Grita. Tem certeza de que algo terrível aconteceu. Há ódio acumulado demais naquela casa para que um disparo seja apenas um acidente. Batem à porta. Exigem que Ates abra. Querem saber o que aconteceu. Querem provas de que ninguém foi ferido. E naquele momento, Mercan percebe que o perigo não está apenas no sangue que escorre do braço dele, mas na guerra silenciosa que pode explodir se a verdade vier à tona. Ates abre a porta com calma forçada. Diz que estava a limpar a arma. Que disparou por descuido. Que está tudo bem. Ele mente com naturalidade. Porque sempre foi assim, ele protege até quando está a sangrar. Mas Mercan sabe que nada está bem. Quando finalmente ficam sozinhos, ela insiste novamente a levá-lo ao hospital. Ele volta a recusar. Diz que não tem medo, que não permitirá que ninguém a prejudique. E solta uma frase que pesa como sentença. Se um único fio de cabelo dela for tocado, ele destruirá o mundo. Ela responde com dor. Porque quem mais a feriu foi ele. É nesse momento que percebemos que este não é apenas um episódio sobre um tiro. É sobre culpa, sobre lealdade dividida, sobre uma mulher que já não sabe em quem acreditar, no pai, que alimenta o ódio, ou no homem que insiste em protegê-la mesmo quando tudo aponta contra ele. E como se não bastasse o caos na mansão, há outro inferno acontecendo longe dali. Eidar continua preso, escondido, isolado, gritando por ajuda num espaço frio e escuro. Ele afirma que foi traído, que querem destruí-lo. Juras de vingança ecoam entre as paredes que o aprisionam. Ele não aceita o próprio destino. Não aceita a queda. Promete que não morrerá assim. E nós sabemos, homens como Eidar não desistem facilmente. De volta ao quarto, a febre de Ates começa a subir. O corpo enfraquece. Ele delira. Chama por Mercan. Implora para que ela não o abandone. E ali, no silêncio da madrugada, ela faz uma promessa que pode mudar tudo. Não vai embora. Mas será que ela consegue manter essa promessa quando descobrir segredos que ainda estão escondidos? Porque a verdade está prestes a vir à tona. Alianças serão quebradas, acusações ganharão força e alguém finalmente decidirá usar a verdade como arma. E quando isso acontecer, não haverá mais volta. Há noites que parecem não ter fim. E naquela mansão, depois do disparo, a madrugada arrastou-se como um castigo. A febre de Ates sobe lentamente, mas de forma implacável. O ferimento, que ele insistiu em tratar dentro de casa, começa a cobrar o preço da teimosia. Mercan tenta manter a calma. Troca compressas, mede a temperatura, prepara uma mistura caseira com vinagre para baixar a febre. As mãos dela tremem, não apenas de medo, mas da consciência pesada. Ele delira, chama o nome dela, pede que não o abandone. E quando um homem como Ates, que sempre se mostrou forte, frio, calculista, implora para não ser deixado sozinho, algo se parte dentro de Mercan. Ela segura o rosto dele. Diz que não vai embora. Mas por dentro está em guerra. Porque naquela mesma noite, o pai dela plantou mais uma dúvida no seu coração.
Disse que Atos mente. Disse que ele é capaz de tudo. Disse que a morte do irmão dela foi planejada. Que nada foi acidente. Que há sangue nas mãos dele. Em quem acreditar? Num pai que jura vingança. Ou num homem ferido que sorri mesmo enquanto sangra. Quando a febre aumenta, Merkin toma uma decisão. Vai chamar o médico. Não lhe importa mais a polícia, nem os comentários da família. Mas antes que consiga sair do quarto, Atos segura-lhe o pulso com a pouca força que lhe resta. Prometeste. Essa palavra pesa mais do que qualquer corrente. Ela hesita. Ele aproxima-se, mesmo fraco, e murmura algo que a desarma completamente, que ela ficou ao lado dele a noite inteira não por obrigação, mas porque quis. Porque se importa. Porque o ama. Merkin nega. Diz que não acredita mais na sinceridade dele. Que está cansada de jogos, de mentiras, de manipulações. Diz que talvez tudo tenha sido parte de um plano de vingança, fazê-la apaixonar-se para depois destruí-la. Atos escuta. Não se defende como antes. Apenas diz que, no fundo, ela sabe quem está a mentir. E essa frase ecoa. Porque Merkin sabe. No fundo, sabe. Enquanto isso, longe dali, a tensão cresce noutra frente. Nasir descobre que perdeu tudo. O acordo empresarial que o protegia foi cancelado. A aliança que o mantinha seguro já não existe. E quando um homem perde poder, ele torna-se perigoso. Ele confronta quem tentou usar como peça no jogo. Revela que não tem mais motivos para guardar segredos. E o segredo mais devastador de todos é este. Alguém tentou matar Merkin. Se essa verdade vier à tona, a mansão inteira vai arder. Do outro lado, Eidar continua preso. O frio corrói-lhe os ossos. A fome enfraquece-o, mas o ódio mantém-no vivo. Ele confronta o homem que o mantém ali. Recorda o passado. As torturas. A morte da irmã. As cicatrizes físicas e emocionais. E num confronto carregado de ressentimento, a verdade começa a emergir como um veneno antigo. Não foi apenas vingança. Foi sobrevivência. Foi guerra. Eidar acusa. O outro responde que ele criou o próprio monstro que agora o enfrenta. Que cada cicatriz o transformou. Que cada dor o tornou mais forte. É ali que percebemos. Esta história nunca foi sobre inocentes e culpados. Foi sobre homens que se destruíram mutuamente e arrastaram todos à volta para o abismo. De volta à mansão, amanhã chega. Atos acorda mais lúcido. A febre cede um pouco. Ele tenta fazer piadas sobre o disparo, provocando Merkin, dizendo que ela quase conseguiu matá-lo. Ela reage com irritação, mas também com alívio. Porque ele está vivo. Há um momento de leveza entre eles. Um instante raro. Ele diz que melhorou graças a ela. Ela responde que só estava a evitar tornar-se uma assassina. Mas por trás das palavras, há algo que nenhum dos dois consegue apagar. Sentimento. Só que o mundo lá fora não vai permitir que esse sentimento cresça em paz. Malik prepara-se para viajar. Fala sobre enfrentar a própria família. Sobre assumir escolhas. Sobre não abandonar quem ama. As conversas paralelas mostram que todos naquela história estão diante de decisões que mudam destinos. E então, quando tudo parece acalmar por um segundo, Merkin recebe mais uma provocação. Mais uma dúvida. Mais uma suspeita lançada como faca. Ela olha para Atos, ainda frágil, ainda dependente dela, e pergunta-se, será que estou a proteger o homem errado? Porque se o que o pai diz for verdade, ela pode estar a cuidar do responsável por destruir a sua família. Mas se o pai estiver a mentir, ela pode estar prestes a trair o único homem que realmente a ama. E no próximo momento desta história, uma revelação vai obrigá-la a escolher um lado. E quando Merkin escolher, alguém vai pagar o preço. No próximo episódio, a verdade deixa de ser sussurro e transforma-se em arma. Há um momento em que a dúvida deixa de ser apenas um peso no coração e transforma-se numa lâmina afiada. E Merkin está exatamente nesse ponto. Depois da noite em claro, depois da febre, depois das promessas sussurradas entre dor e arrependimento, amanhã traz algo muito mais perigoso do que um ferimento mal tratado. Traz perguntas sem resposta. Atos tenta levantar-se sozinho. O braço ainda dói. O corpo ainda está fraco. Mas o orgulho dele é mais forte do que qualquer febre. Merkin repreende-o como se fosse uma criança teimosa. Diz que ele precisa descansar. Ele provoca. Diz que ela está preocupada demais. Diz que ela ficou ao lado dele porque quis. E quando ele afirma isso com convicção, ela explode. Acusa-o de tê-la usado. De ter feito dela uma peça num plano de vingança. Diz que talvez o amor tenha sido apenas uma armadilha. Que ele a fez apaixonar-se para atingir o pai dela. Que tudo não passou de manipulação.
Ates escuta em silêncio por alguns segundos que parecem eternos. E então diz algo que a desarma. Ela não está zangada com ele. Está zangada consigo mesma por ainda querer acreditar nele. Essa frase ecoa no quarto como um trovão. Porque Mercan está cansada. Cansada de mentiras. Cansada de escolher lados. Cansada de sentir que qualquer decisão que tome vai destruir alguém. Mas o que ela ainda não sabe é que o verdadeiro terremoto está prestes a começar fora daquele quarto. Nazir já não tem nada a perder. O contrato foi cancelado. A proteção acabou. A chantagem deixou de funcionar. E quando um homem sem proteção decide falar, a verdade torna-se uma bomba. Ele procura quem tentou silenciá-lo e lança a ameaça mais devastadora de todas. Vai contar que houve uma tentativa de assassinato. Vai revelar que alguém tentou matar Mercan. Se essa informação chegar aos ouvidos de Ates, o caos será inevitável. Porque para Ates, proteger Mercan não é apenas sentimento. É obsessão. Enquanto isso, noutro ponto da história, Eidar continua preso. O frio da cela improvisada não é nada comparado ao frio que ele carrega por dentro. Ele confronta Tahir com palavras carregadas de ódio acumulado durante anos. Acusa-o de ter destruído a sua família, de ter torturado, humilhado, matado. Fala das cicatrizes nas costas como se ainda sangrassem. E Tahir responde com uma crueldade que revela o tamanho da guerra entre eles. Diz que aquelas cicatrizes o transformaram, que o tornaram forte. Que sem aquela dor, ele nunca teria se tornado quem é hoje. É um confronto brutal. Não há inocentes. Não há redenção. Apenas dois homens consumidos por vingança, alimentando-se do próprio rancor. E enquanto esses fantasmas do passado se enfrentam, Mercan toma uma decisão perigosa. Ela decide falar com o pai novamente. Quer respostas claras. Quer saber se Ates realmente matou o irmão dela. Quer ouvir da boca dele algo que faça sentido. Mas o que encontra são mais acusações, mais teorias, mais veneno. O pai insiste que Ates mentiu, que tudo foi premeditado, que a morte do irmão não foi acidente, que agora é a vez dele. E pergunta a ela: vais confiar num homem que te enganou durante meses, ou no teu próprio sangue? Essa pergunta dilacera Mercan, porque confiar no pai significa abandonar Ates. E confiar em Ates significa trair o pai. De volta ao quarto, Ates percebe que algo mudou no olhar dela. Ele sente a distância antes mesmo que ela diga qualquer palavra. Ele pergunta diretamente: tu acreditas nele? Ela não responde. E o silêncio é a resposta mais dolorosa de todas. A tensão entre os dois torna-se quase insuportável. Ele tenta aproximar-se. Ela recua. Ele insiste que a verdade está diante dos olhos dela, que no fundo ela sabe quem está a mentir. Mas Mercan já não sabe de mais nada. E como se o destino quisesse testar até o limite essa relação frágil, surge mais uma revelação. O segredo sobre a tentativa de assassinato começa a circular. Se Ates descobrir que alguém tentou matar Mercan, ele não vai ficar parado. E se ele agir impulsivamente, pode desencadear uma guerra aberta dentro da própria mansão. Neste ponto da história, não é apenas o amor que está em jogo. É a sobrevivência. No próximo momento, uma verdade escondida há meses virá à tona, e quando vier, vai obrigar Mercan a escolher não apenas entre pai e marido, mas entre passado e futuro. E quando essa escolha for feita, alguém ficará de pé, e alguém cairá para sempre. Há um instante em que todas as máscaras caem. Não porque alguém as arranque, mas porque já não conseguem sustentar o peso das próprias mentiras. E esse instante chega. Mercan já não consegue respirar dentro daquela casa. Cada olhar parece acusação. Cada silêncio parece julgamento. O pai insiste que Ates é um assassino. Ates insiste que o pai dela é um manipulador. E no meio desse fogo cruzado está ela. Quando a notícia da tentativa de assassinato começa a circular como um sussurro venenoso, o ambiente muda. Já não é apenas suspeita. Já não é apenas dúvida. É ameaça real. Ates percebe que há algo que estão a esconder. Ele observa os movimentos, os olhares desviados, as conversas interrompidas quando ele entra na sala. E quando finalmente confronta Nazir, o clima torna-se explosivo. Nazir deixa escapar o que não devia. Houve um plano. Houve uma intenção. Alguém quis tirar Mercan do caminho. O mundo de Ates escurece naquele segundo. Ele não reage com gritos. Não reage com violência imediata. O que aparece no rosto dele é algo muito mais perigoso. Uma frieza absoluta. Se alguém tentou tocar nela, vai pagar. Mercan percebe que cometeu um erro ao esconder parte da verdade. Não contou tudo porque tinha medo. Medo da reação dele. Medo de que o amor se transformasse em guerra. Mas agora é tarde demais.
Ates confronta-a. Pergunta diretamente: sabias disto? Ela hesita. E esse pequeno atraso na resposta é suficiente para quebrar algo entre os dois. Não é só desconfiança. É traição. Ele diz que enfrentaria o mundo por ela, mas não aceita que ela o mantenha na escuridão. Ela responde que não queria mais sangue, que já perdeu demais, que está cansada de viver rodeada de ódio. E então a verdade mais dolorosa emerge. Talvez eles são mãe, mas pertencem a lados opostos de uma guerra antiga. Enquanto isso, no cativeiro, a tensão entre Eidar e Tair atinge um ponto irreversível. Eidar não implora mais. Ele ameaça. Diz que se sair dali, ninguém será poupado. Fala de nomes. Fala de segredos enterrados. Fala de algo que pode destruir a reputação de Ates para sempre. Tair mantém-se firme, mas há um momento de hesitação, porque também ele sabe que Eidar guarda cartas perigosas. E se essas cartas forem reveladas, a imagem de herói que alguns ainda veem em Ates pode desmoronar. Na mansão, Musayan continua a alimentar o conflito. Espalha dúvidas, insinuações, questiona o caráter de Mercan. Diz que aquela união foi um erro desde o início. E Mercan começa a sentir-se estrangeira dentro da própria casa. A única coisa que ainda prende ali é o sentimento que tenta negar. Mas o golpe final chega numa conversa inesperada. Ates descobre que o contrato que mantinha Nazir sob controle foi cancelado. Não há mais acordos. Não há mais limites. E isso significa que qualquer segredo pode vir à tona a qualquer momento. Ele percebe que a guerra não está apenas no passado. Está a acontecer agora. E pela primeira vez, Mercan vê no olhar dele algo diferente. Não é vingança. É medo. Medo de perdê-la. Ele aproxima-se dela numa última tentativa de reconstruir a confiança. Diz que não a usou. Que pode ter começado com raiva, com planos obscuros, mas que o que sente hoje é real. Ela quer acreditar. Mas como acreditar quando cada revelação traz uma nova ferida? O episódio aproxima-se do fim com uma sensação sufocante. Eidar prepara-se para fazer uma revelação devastadora. Nazir pondera expor a tentativa de assassinato. Ates prepara-se para atacar antes de ser atacado. E Mercan está no centro de tudo. No próximo momento desta história, uma verdade guardada há anos será dita em voz alta. E quando isso acontecer, não haverá mais espaço para dúvidas. Porque amar alguém é difícil. Mas amar alguém que pode ter destruído a tua família é quase impossível. Depois de dias de tensão, mentiras expostas e feridas abertas, algumas visíveis, outras escondidas, tudo converge para um único ponto. Mercan já não pode permanecer neutra. Eidar, no cativeiro, decide jogar a sua última carta. Ele revela um detalhe do passado que muda completamente a perspectiva dos acontecimentos. Afirma que a morte do irmão de Mercan não foi como contaram. Que houve manipulação. Que houve encobrimento. Que alguém alterou provas. Alguém silenciou testemunhas. E esse alguém pode não ser quem Mercan sempre pensou. A revelação chega até a Ates. Ele fica em silêncio. Não porque esteja culpado, mas porque sabe que o passado é um terreno minado. Sabe que certas decisões que tomou, mesmo para proteger, podem parecer traição. Mercan confronta-o uma última vez. Pergunta-lhe diretamente. Se soubesses que a verdade poderia destruir-me, ainda assim a esconderias? E ele responde com uma sinceridade que nunca tinha mostrado antes. Sim, porque para ele, protegê-la sempre foi mais importante do que ser compreendido. Essa resposta não é a que ela queria ouvir, mas é a mais honesta de todas. Na mansão, o ambiente atinge o limite. Nazir, pressionado, decide revelar que houve realmente uma tentativa de assassinato contra Mercan e que o plano nasceu de dentro do círculo familiar. O choque é imediato. Olhares cruzam-se. Acusações surgem. Musayan perde o controlo. Tair percebe que já não consegue manter tudo sob domínio. E no meio do caos, Mercan sente algo quebrar dentro de si. Não é o amor. É a ilusão de que havia inocentes nesta guerra. Ela finalmente entende que foi manipulada por ambos os lados. Que o pai escondeu verdades. Que Ates também omitiu partes essenciais. Que cada um contou apenas a versão que lhes convinha. Mas há uma diferença. Um agiu por ódio. O outro, por amor. A febre de Ates volta a subir ligeiramente. O ferimento ainda não está completamente curado. Ele insiste que está bem, mas o corpo já não acompanha a força da sua vontade. Mercan aproxima-se dele mais uma vez. E desta vez não há acusações. Não há sarcasmo. Não há ironia. Há silêncio. Ela toca no braço ferido. Observa a cicatriz recente. E percebe que aquela marca não é apenas física. É símbolo de tudo o que viveram. Ele pergunta se ela vai embora.
Ela responde que não, mas também diz que não pode continuar a viver entre mentiras. A condição dela é clara, quer a verdade inteira. Quer saber tudo. Quer decidir o próprio destino com base na realidade, não em versões distorcidas. Atos aceita, porque entende que, se a perder agora, será para sempre. Enquanto isso, é dar em frente às consequências do seu próprio passado. A confrontação final entre ele e Tahir deixa claro que nenhum deles sairá ileso. A guerra antiga não terminou, apenas mudou de forma. E o episódio encerra com uma imagem poderosa. Mercan, sozinha no terraço da mansão, olhando para o horizonte. O vento sopra forte. A noite cai lentamente. Ela sabe que a decisão que tomou vai alterar o rumo de todos. Escolheu ficar. Mas ficar não significa perdoar. Ficar não significa esquecer. Ficar significa lutar. No último diálogo do episódio, Atos aproxima-se dela e diz: Se tiveres de escolher entre mim e o teu passado, escolhe o teu coração. Ela não responde, mas pela primeira vez, o olhar dela não carrega apenas dúvida. Carrega determinação. E assim termina o episódio 74 de *Arafta*, não com respostas definitivas, mas com uma promessa silenciosa. A verdade está a caminho. E quando ela chegar, não haverá mais espaço para máscaras. Se o amor será suficiente para sobreviver a essa tempestade, ou se a vingança finalmente consumirá tudo. Isso, meus amigos, veremos no próximo capítulo.